o espaço. Em volta desse espaço, o tempo. O tempo não se move. Está tudo acontecendo dentro do espaço, dentro do tempo. E você é observador que está ali no meio, observando você mesmo. Você é esta consciência no meio, observando você mesmo, exercendo vários eventos, participando em vários eventos dentro desse espaço. Dentro desse espaço, onde está o passado, onde está o futuro. Então, nós fomos condicionados para lembrar do passado. Detalhe, muitas vezes o que lembramos do passado não foi exatamente como aconteceu. Também mudamos as lembranças do passado, alteramos as lembranças do passado. Quando alguém conta o que lembrou, o que aconteceu no passado, muitas vezes a pessoa começa a alterar certos detalhes, a pessoa começa a lembrar de forma diferente. Não foi exatamente como aconteceu que lembramos, mas o que lembramos é exatamente o que aconteceu para nós. Eu vou repetir isso. Alguma coisa aconteceu no passado. Aí você tem a lembrança de como aconteceu, porque você gravou, você registrou. Só que cada vez que você lembra do que aconteceu no passado, há várias versões, ligeiramente diferentes. Você mesmo acessa uma linha do tempo ligeiramente diferente do que você lembra do passado. Aí há algo entre esta consciência e esta lembrança, chama sistema de crença. É o que você colocou como sistema de crença que vai filtrar as emoções que você vai sentir ou não. Então, aí o que você está sentindo em relação ao que você está lembrando do passado tem tudo a ver com o sistema de crença que você tenha em relação ao que aconteceu no passado. Então, vamos adentrando passo a passo. Eu sei que quem está nos assistindo aqui, você está ouvindo e você está sentindo. Então, agora eu quero que você continue nos ouvindo, assistindo, mas eu quero que você coloque mais uma ingrediente em ação. Imagem em ação. Vamos engatar imagem em ação, o que chamamos de imaginação. Albert Einstein uma vez falou que imaginação é mais importante que conhecimento, porque todos os conhecimentos vêm da imaginação. Ótimo. Engatou a imaginação? Aí, vamos lá. O que você lembra do evento do passado é ou não é imaginação? Também tem que estar conectado, né? Eu preciso e eu preciso rememorizar isso, né? Sim. Vamos pensar nisso. Eu quero que cada pessoa responda essa pergunta. O que você lembra do passado é ou não é seu imagem em ação, sua imaginação? Porque, afinal, o que você lembra tem imagens, tem movimentos. É imagem em ação. Então, é isso que você lembra. Vamos pensar nisso. É porque as pessoas são muito ligadas ao passado, né? E até penso que essa questão sistemática, né? O sistema adotou o calendário gregoriano, né? O calendário gregoriano ele tem algumas datas que são chave, as pessoas se ligam a elas, né? Aí você vê o calendário Tzolk'in, às vezes as pessoas não se acostumam, mas às vezes as pessoas não se acostumam ao gregoriano. Mas você acha que o sistema que nós vivemos, ele cria esse calendário justamente para inibir as pessoas de ter essa facilidade de acessar outras linhas temporais? Porque esse conhecimento me parece que é um conhecimento muito profundo.
e talvez a maioria da população ainda não tenha se dado conta que é possível, né? Sabe, como eu falei, criamos relógio para nos ajudar a organizar os nossos deveres. É bom, então foi uma invenção bem válida. Calendário. Essa é uma ótima pergunta. Agora, calendário foi inventado originalmente para essa mesma finalidade, porque o calendário que conhecemos hoje não é o mesmo calendário. Tinha outro calendário, o calendário que funcionava dentro do ciclo natural existencial, então ciclo lunar. Então é um calendário que não era 12 meses, e não era 30 ou 31 dias, porque 30 a 31 dias já saí fora do ciclo lunar, de 28 dias. Então, o calendário antigo estava dentro desse ciclo natural, e era essencial que esteja dentro desse ciclo natural. Porque quando o calendário foi reinventado, gregoriano, a partir daí, colocou nossos movimentos forçadamente fora do ciclo natural. Então, aí o corpo tenta viver dentro desse ciclo natural, mas a crença de que a mês não fechou após 28 dias, que ainda temos que viver mais uns dias para fechar. Então, isso começou a forçar o ser humano, a consciência energeticamente vibrar e operar fora dos ciclos naturais. Então, isso foi intencional, sim. Isso afetou? Sim. Energeticamente, afetou a nossa percepção do tempo. Afetou muito nossa percepção do tempo. Mas eu acredito que aos poucos estamos voltando a ajustar, voltando a entender. E eu vou trazer algumas coisas, como eu já estou fazendo aqui hoje, para nos ajudar a dar um grande salto nesse entendimento, porque é um questionamento que muitas pessoas já estão tendo. Sabe, Farrell, sabe uma coisa muito grandiosa que está acontecendo no mundo hoje? Quando falamos desta despertar da consciência, pelo incrível que pareça, mais e mais pessoas estão questionando a existência de formas diferentes. Tem pessoas que estão chegando perto, as pessoas que assistem os podcasts, por exemplo, as pessoas que vão nos cursos, nos retiros, que buscam, que lêem os livros, assistem os filmes, que informam. E tem outras pessoas que ainda estão no rebeldia, na raiva. Então, eu estou ouvindo, é interessante, mas, sabe, eu ainda não quero chegar muito perto, mas estão chegando, cada um do seu jeito. Então, as pessoas estão quebrando de uma forma ou outra. É importante que, sim, está havendo uma grande despertar, questionamentos. E dentro desse questionamento, tempo, espaço é essencial. E nós estamos aqui falando do futuro, lembranças do futuro. Então, sabe aquelas duas janelas que eu deixei abertas? Acredito que agora que eu já trouxe minha percepção sobre calendário, que está completamente fora do ritmo natural. Então, eu vou aproveitar para adentrar essas duas janelas que eu deixei abertas. No início, eu falei que este tema é importante porque todos nós temos planos para o futuro e precisamos alinhar a nossa consciência para que possamos manifestar nossos planos do futuro alinhado com o que nascemos para fazer. Então, nós temos lembranças do futuro de nós mesmos, exercendo plenamente o que nascemos para fazer. Então, quando as pessoas começam a exercer certas funções fora do que a consciência deles nasceu para fazer, vem a frustração. Ok, eu deixei essa janela aberta. Outra janela que eu deixei aberta sobre nossas existências multidimensionais. Então, eu vou conectar essas duas janelas, porque essa é a intenção de trazer este tema aqui hoje,
que é muito importante. Janela da nossa planos do futuro. Eu me lembro quando eu era criança, eu questionava tudo. E eu cresci na igreja católica, eu tinha um mentor que era padre de igreja católica, eu deixava ele doido de tanto questionar. Eu já era um filósofo nato, eu questionava a existência. Então, aí eu percebi que eu estudando broadcasting, jornalismo, trabalhei muito tempo no TV, trabalhei muito tempo no rádio, escrevia colunas internacionais, muito bem. Então, eu naturalmente comunicativo, mas ao mesmo tempo, não era bem isso que eu queria fazer com a minha vida. Tinha algo mais latente, que era a filosofia. Entendimento existencial era bem mais latente. Então, aí eu, depois de estudar filosofia, depois de estudar broadcasting, trabalhando com TV, rádio, voltei para estudar filosofia. Aí, estudando filosofia, eu percebi que não era só isso. Era isso, mas não era só isso. A minha consciência continua me instigando no sentido de que há respostas além de que a filosofia tem para oferecer. Aí o mundo começou a falar sobre as leis da física quântica. E dentro desses estudos da física quântica, boom, tempo e espaço. Estava gritante. Aí a física quântica começou a adentrar as realidades, as percepções do tempo, espaço, observador. Aí eu percebi, isto faz parte, mas não era só isso também. Então aí fui adentrando sobre os entendimentos existenciais. Como que isso acontece? Existe eu aqui, neste ponto, no meio do ciclo, observando eu dentro desse espaço e buscando acessar eu mesmo de uma linha do tempo que eu denomino futuro, onde eu já estou fazendo isso que estou fazendo. Aí que está. Então, isso eu aprendia na filosofia, porque o que me interessava muito quando eu estava estudando filosofia, eu tinha acesso ao trabalho de um grande filósofo, chama Ernest Holmes. Ernest Holmes escreveu um livro chama The Science of Life, a ciência de vida, e entre muitos outros livros. A linha dele era mais metaphysical philosophy. Então, ele já falava sobre tudo isso. Aí, quando os cientistas começaram a trazer as questões da física quântica, ele estava falando as mesmas coisas. Que você, eu, existimos dentro de um espaço-tempo que nós aqui denominamos futuro. Só que não era somente uma versão de você. São várias versões de você. Então, agora eu vou linkar as duas janelas. As janelas de você e o que você quer no futuro, e as janelas de você existindo em múltiplas dimensões, porque os dois estão conectados. Os dois janelas estão conectadas. Tudo que você imaginou ser e fazer na sua vida, quando você era criança, de repente você imaginou ser médico e você passou um tempo desejando ser médico. Você engajou pensamento, que é uma frequência. Você engajou sentimento, que é uma frequência. Você engajou também palavras, frequências, sons. Eu vou ser médico. Aí eu sinto, eu gosto.
tudo isso chega num ponto. Aí são frequências, essas frequências vão somando, vão somando, vão somando, e chega num ponto que chamamos de ponto de manifestação, ou ponto de massa crítica. E quando chega neste ponto, aí manifesta. Aí há você, instantaneamente. Não é você que vai ser no futuro. Já há você, instantaneamente sendo. E essas linhas temporais, então, digamos assim, que eu posso ter criado na minha infância lá, uma linha temporal com um pensamento, vou ser médico. Sim. Criei uma outra linha temporal com um pensamento que me veio num momento de interesse para ser isso aqui que eu estou fazendo, host do podcast Filhos do Todo. Uma outra para engenharia, uma outra para teatro. E existiu uma força que me fez manifestar isso que eu estou vivendo agora, mas não significa que eu não criei e que não exista uma linha temporal onde eu possa estar sendo médico. Sim, exatamente isso. Você está vivenciando todas essas realidades multidimensionais. Então, isso, às vezes, quem está nos ouvindo vai pensar assim: nossa, que viagem. Mas isso já está mais que comprovado. De todas as formas que você pode imaginar. Então, quem pensa que, nossa, que viagem, são esse grupo de pessoas que ainda estão chegando com a rebeldia de eu quero entender, mas ao mesmo tempo ele tem a resistência, porque eu já estou condicionado a pensar e ver o mundo da forma que eu estou vendo. Aí há um convite para começar, todos nós, ver o mundo bem além de que estamos vendo. Então, para essas pessoas, veja, não é mais só a filosofia antiga como a filosofia de Ernest Holmes, de Metaphysical Philosophy. Também a ciência já comprovou isso, que nós existimos em múltiplas dimensões. Fato. Então, quem quiser pesquisar isso, pode pesquisar. É fato comprovado que você, como consciência, e também em forma humana, existem múltiplas dimensões. Nós temos múltiplos planetas terras e vários de você exercendo muitas coisas que você já sonhou aqui, porque na verdade você sonha aqui o que você já é em outra dimensão. Você em outra dimensão sonha de o que você já é nesta dimensão, porque você é uma consciência divina construída dentro de uma essência que conhecemos como mônada, a mônada de quase a mesma assinatura quântica, a forma física praticamente quase a mesma, a forma de pensar quase a mesma, mas que precisa se realizar de formas múltiplas, porque ele não quer só se limitar à manifestação de uma única existência, uma vez que ele pode se expressar, vivenciar existências de forma múltipla.